Stardew Valley é um jogo que introduz o jogador a uma comunidade rural e a diversos problemas dentro daquela área. Mas por ter a maioria dos fãs socialistas, o jogo é visto como uma forma de mostrar as influências do capitalismo malvadão. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Idealizado e desenvolvido por Eric Barone, Stardew Valley é um jogo que rapidamente ganhou uma legião de fãs. Possuindo um clima calmo e com aspectos rurais, o jogo mostra uma comunidade rural pequena que vive da cooperação entre indivíduos, com cada pessoa exercendo um papel específico. Entretanto, existe uma grande corporação de supermercados que abre uma franquia na região, ameaçando o comércio e o bem-estar dos locais. Nesse momento, os jogadores socialistas se deleitam e enxergam o jogo como uma crítica ao capitalismo e às grandes corporações. Não me entenda errado, criticar grandes corporações não é problema nenhum, mas colocar a culpa da existência delas no capitalismo é onde há o erro deles. Culpar o capitalismo pelas grandes corporações é a mesma coisa que culpar o irmão de um criminoso porque os dois moram na mesma casa. Trata-se de um erro comum de correlação e causa. E é para analisar isso que existe o método científico. Assim, o culpado pela existência de grandes corporações é o socialismo do Estado, que ao intervir na vida alheia, cria a propriedade intelectual e os subsídios financiados pelo roubo de inocentes. Como exemplo de grandes empresas que vivem da propriedade intelectual e dos subsídios, temos Disney, todos os serviços de streaming, Nintendo, grandes gravadores de música, o caso da Ford na Argentina, grandes empresas de mineração e assim por diante. Uma boa pergunta seria qual é o interesse do mercado de Georgia, que é o que faz parte dessa corporação do jogo, em um local tão isolado. O jogo em si deixa nítido que a corporação possui uma estrutura gigantesca, mas seria esse negócio sustentável nesse local rural? Stardew Valley é pequeno e possui poucos habitantes, o que não justificaria o estabelecimento de um empreendimento tão grande. É o mesmo motivo pelo qual, na vida real, grandes franquias de supermercado não estão presentes em cidades pequenas. Caso não houvesse interferência estatal, as empresas locais iriam prosperar em áreas onde empresas maiores não vissem vantagem. Isso é justamente o que aconteceria na área rural, uma vez que em muitos casos é muito mais lucrativo para a empresa não adentrar no meio rural, sobrando para as empresas pequenas crescerem neste campo. Mas o herói Estado não deixa a desejar, e é com seu raio da burocracia que ele impede que as empresas locais sejam inclusive criadas, utilizando seu super soco de subsídios para fazer com que empresas já amigas do Estado atuem com má qualidade dentro dos meios mais remotos, já que elas não estão lá pelo lucro, mas sim pelos benefícios financeiros proporcionados pelo governo. Outro ponto importante citado por socialistas de todas as idades é a forma como não existe o desejo pelo lucro dentro daquela comunidade, onde o sentimento de caridade prospera. Nesse ponto, é possível citar a frase do economista Adam Smith, que apesar de ter ideias incompatíveis com o libertarianismo, diz que não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. Pense no seguinte cenário, na vila do jogo existem duas fazendas, a Fazenda A e a Fazenda B, onde a primeira é especializada no plantio de vegetais e a segunda na criação de animais. Para ter uma refeição satisfatória, ambos os donos precisam, além dos produtos produzidos em suas fazendas, de itens cuja produção se encontra na propriedade do outro. Sabendo disso, os donos entram em acordo decidindo trocar uma quantidade X de alface por uma quantidade Y de litros de leite. Esse exemplo é a demonstração mais básica de como funciona o capitalismo defendido pelos libertários. Isso é, pessoas que utilizam suas propriedades privadas decidindo negociar o fruto de seus trabalhos livremente de forma que exista um benefício mútuo entre ambas as partes. O valor de um alface para o dono da fazenda A é muito inferior ao valor do mesmo vegetal para o dono da fazenda B, pois o primeiro possui um excedente de produtos em sua propriedade. Do mesmo modo, o valor de 1 litro de leite para o dono da fazenda B também é muito inferior do que seria para o dono da fazenda A. Esse princípio, demonstrado através desse pequeno exemplo, é uma simplificação da teoria do valor subjetivo. Além disso, há um outro problema nesse esquema defendido pelos socialistas. O que eles esquecem de dizer é que com as interferências estatais é literalmente impossível viver desse tão sonhado modo, uma vez que toda tentativa de independência é vista como uma afronta à autoridade suprema do Estado, que sem hesitação irá abrir fogo uma hora ou outra contra qualquer tentativa de separatismo.
Você pode até ignorar a teoria do valor subjetivo e imaginar que uma comunidade totalmente baseada na caridade florescerá. Mas no modelo estatal é impossível realizar tal projeto. No fim, até para os comunistas o Estado é uma pedra no sapato, pois com a liberdade é possível inclusive para eles criar uma comuna, mesmo que ela não dure mais de uma semana. O tema das criptomoedas também pode ser explorado dentro do jogo, com a justificativa de que, em uma sociedade verdadeiramente livre, as variações de preço existiriam apenas por duas razões: aumento de demanda ou aumento de oferta. A triste realidade que vivemos hoje, onde as pessoas são obrigadas a usar moedas lastreadas em honestidade de político, faz com que o jogo seja vendido por R$10 na Argentina e por R$50 em Israel. Uma disparidade absurda entre diferentes câmbios. Com as criptomoedas, o preço seria único e verdadeiro. Ninguém pagaria nem mais nem menos, já que o poder de compra não seria determinado pela aleatoriedade do governo, mas sim pela capacidade de cada indivíduo. Em geral, a visão libertária dentro de Stardew Valley abrange diversos pontos, desde o corporativismo estatal até a inflação gerada pelo mesmo. Entretanto, o que seria verdadeiramente importante é ver dentro desse tipo de obra tudo o que seria possível em uma sociedade livre. Mas não devemos desanimar, pois é uma questão de tempo até a queda desse gigante autoritário que chamamos de Estado. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por R.C. Auctor, revisado por Paulo Almeida e narrado por Felipe Bar. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe nas suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de nossos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!